último Papa deveria ser ou deverá ser o Petrus Romanus. E nós temos aí dos 5 principais candidatos. Esses candidatos não significa que vai ser um dos 5, mas as casas de aposta, que são muitas, que tem lá em Roma, e os papistas oficiais estão todos dizendo que esses 5 são os prováveis. Dos 5, 3 se chamam Pedro. 2 são Pietro, que são romanos, e um é Peter, que é da Hungria. Aí tem um filipino, que se chama Lololá, e um africano que chama Luiz Gana. Antônio. E o de Gana. De Gana, Luiz Antônio, se eu não me engano. Então, assim, dos 5, 3 têm o nome de Pedro, e chamado Petrus Romanos. De todas as profecias, eu acho que é a que mais interessa, né? Ele acredita que esse vai ser o último Papa, porque, segundo ele, vai ser no tempo em que começaria uma grande perseguição à Igreja e ela seria destruída, o Vaticano seria destruído e o poder papal seria junto com ele ia ter que fugir, literalmente, de Roma. Efraim, olha só, vamos pegar o capítulo 13 de Apocalipse, porque eu creio que ele vai trazer bastante luz a tudo isso aí que nós estamos buscando aqui explicar. Gente, peguem aí, ó, Apocalipse 13, ó. Apocalipse 13 fala de 2 bestas, uma que sai do mar e uma outra que vai sair da terra. São 2 manifestações de poder. Observe agora. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre os seus chifres, 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Olha aquele símbolozinho que está lá na Suíça. Olha só, hein? Lá na frente da ONU, lá em Genebra. Os seus pés como os de urso, a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Olha só, hein? Alguém deu. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Aí, Que dá 3 anos e meio. olha só. Só que aí está falando de uma estrutura de poder antes Sim. e uma estrutura de poder depois. Agora, você tem que separar aqui a besta da terra e a besta do mar. Temos aqui, em Apocalipse 17, nós vimos lá o 8º rei e vemos também a questão de uma besta. A besta é um sistema, como você falou, e que ela foi dada a ela um grande poder. Inclusive, tem aqui na passagem diz também que foi dado a ela uma imagem e que deu-se boca, né? A besta foi concedida uma boca. Como é que se concede boca a um homem? Na verdade, muitos acreditam que o sistema da besta vai estar controlado pela inteligência artificial, né? Que vai ser, que foi dado a ela o poder de falar por si mesmo. Quando você conversa hoje com O eu conheço pessoas que posicionamento. conversam, que falam, meu amigo é a inteligência artificial. Eu conheço Não, pessoas assim, que bate altos Efraim, papos com a inteligência. Efraim, essa situação aqui, toda ela, vai na direção da ONU. Mas eu ia dizer o seguinte: desses 3 figuras, temos a besta, que seria o sistema, a besta da terra, que é um ser, um falso profeta, e temos o anticristo. Então, nós temos Sim. 3 figuras aqui que prenunciam o Então, pai, né? olha só, se você pegar essa questão da que sai do mar, é o que sai das multidões, das dos nações. povos. O que sai dos povos, multidões e nações? A ONU. A ONU. A ONU, ela tem a representação desse bichinho, inclusive. Os caras botaram lá esse bicho lá na frente. O bicho está lá na frente. Eles têm a representação desse bichinho lá.
Ok. Todo o posicionamento da ONU vem na direção da IA para uma governança única, para uma religião única, para um dinheiro único, para uma maneira de enfrentar o inimigo da humanidade. Lembra que você falou isso para mim, que Charles, em 24 de dezembro de 2024, falou que a humanidade ela deveria se unir contra um inimigo único. Você lembra disso? Foi. Ah, É uma foi aquela declaração cartinha deles, dele de de Natal, Natal. É. de Natal. Aquilo ali está no meu ouvido também, vira e mexe, vem aquilo à tona. Porque ele falou que a humanidade tem um inimigo comum, ok? Qual é o inimigo comum da humanidade? Bom, Não, então, não, nós estamos aqui, somos é, estudiosos. são Você muitas não vai ser possibilidades. excomungado. Você não vai ser excomungado. Fique tranquilo, estou te garantindo que você não será excomungado. Qual é o inimigo comum da humanidade? Bom, eu vou ser mais político, a verdade. É isso aí. Eu vou dar o nome: Deus. Deus. Deus é o inimigo mais comum da humanidade porque Deus mata. Mata. E o homem não aceita morrer. Deus manda, e o homem não aceita os mandamentos de Deus, cara. E ele, quando ele escreveu aquilo, né, eu falei, meu Deus, Elon Musk quer levar a rebelião por todos os céus. O outro falou que todo mundo tem que se unir contra o inimigo comum. Quem é o inimigo comum, gente? Papai. Olha lá o mito grego. Olha o que os caras fazem com Cronos. Eles vão para cima de Cronos para matar Cronos. Lembra disso? Sim, Zeus, sim. Poseidon, aquela. Ele é o Eu avô creio. deles. Cara, eu creio que agora a mitologia grega vai fazer um monte de sentido, cara. Tem que olhar a mitologia grega, cara. Porque ali os caras estavam falando, né, de um deus que na cabeça deles era o quê? Cruel. Lembra disso? Uhum. Cronos matava seus filhos. O que Deus faz com os filhos desobedientes? Apóstolo Efraim. Sim, ele diz O que o que ele salário do faz, pecado é a apóstolo? morte. O que ele faz, apóstolo? Está Ele escrito: o mata, salário do pecado é a morte. ele Você quer que eu mata, diga que ele mata, mas ele mata, Efraim, ele mas mata. o que mata é a desobediência, né? É que assim, não é Deus quem mata, é a nossa Não. desobediência que nos leva Olha à morte. só, Porque você vê a que eu ira. tenho, posso dar minha teoria? Por que eu digo isso? Por que eu tenho dificuldade de dizer que Deus mata? Porque Deus não fez um homem para morrer. Não, Eu, não. eu assisti um filme eu não lembro qual foi desses filmes que eu assisti da Marvel, que tinha o Thor, tinha todos esses Ó, heróis. aqui tá frio e já ficou quente, hein? Eu vou até É, ligar né? o ar-condicionado. Estou Deu fervendo, já calor. comecei a ferver. É porque eu ia dizer o seguinte: você vê que nesse filme tem uma hora que uma outra dimensão começa a se chocar com a dimensão da Terra. E eu lembro que eu estava no cinema vendo esse filme e me deu um insight de que Deus não criou o homem para morrer. Mas a morte, está escrito na Bíblia, a morte Verdade. entrou no mundo. Será E o quem último inimigo a governa? ser vencido, inclusive. E, na verdade, ele é o grande governante. Em 1 Coríntios 15, Paulo diz que a morte reinou desde Adão até Cristo. Quem reinou no mundo desde Adão até Cristo foi a morte. Por isso que eu falo assim, eu não gosto do termo matar, que Deus mata, porque eu entendo que a morte é uma entidade, não no sentido pessoa, mas é uma potestade, um poder, o maior poder que há no mundo. Tanto que em 1 Coríntios 15, Paulo não só diz que a morte reina de Adão até Cristo, mas que Cristo tomou as chaves do Hades, do inferno, da mão da morte. Quem detinha as chaves do Hades era a morte. E quem tomou a chave da morte foi Cristo. Aí Paulo pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Porque o aguilhão da morte é o pecado. Então Jesus vem e vence o maior inimigo do homem é a morte, porque ele falou para Adão: Adão, não coma desse fruto, porque no dia que dele comerdes, certamente morrerás. Por quê? Porque a morte não viria para o mundo. Mas quando Adão desobedece e come daquele fruto, a morte entra na nossa dimensão. E o homem morre naquele dia.
Porque cada dia do homem duraria 1000 anos. E nenhum homem viveu mais do que 1000 anos. Vamos nós, olha aqui, ó. Olha Apocalipse 13:6. 13:6. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus. Olha a ONU e a IA, hein? Já tem um Deus IA, tu viu, né? E escreveu Aham. uma Bíblia. E já está recebendo culto e adoração a esse bendito Deus. Aí. O Elon Musk disse que ele estava criando o Deus lá em Memphis, na cidade dos Estados Unidos, fazendo uma referência ao Egito. Ele disse: o nosso Deus já está para nascer em Memphis. Aí. Estava dando uma entrevista para aquele Peterson, o canadense lá, e ele falou que ele estava criando um Deus e que esse Deus já viria. A gente depois lançou o Grok. Então, Aí. a gente sabe que a inteligência artificial que a gente acessa não é a que eles têm lá, eles têm uma muito mais desenvolvida com eles, né? Aí, olha só. Para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, olha só, e dos que habitam no céu. Olha só, hein? Só que aí vai ficar pior, olha o 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Efraim, isso é muito sério, cara. Uhum. Esconderam isso da população, Efraim. É. Esconderam. Aqui. Deu-se-lhes poder sobre toda a tribo. Cara, isso aconteceu não tem 30 dias. Toda língua e nação, isso já é real. Está Sim. fora momentâneo desse acordo dos Estados Unidos, que o Trump rompeu com eles, a Rússia, o Azerbaijão, se não me falha a memória, a Argentina e a Coreia do Norte. Todo o restante já fechou o acordo. Aqui, fechou o acordo. Aí diz, ó, e adoraram-la todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha só o ato sacrificial pascal. Olha de onde vem. Lá E do outra. pecado de Adão e Eva. Aí. Aí, se Cristo morreu antes da fundação do mundo, como é que ele morreu há 2000 anos? Porque nós estamos numa repetição. Ou estamos numa história e meta-história? Porque tudo que está acontecendo na Terra é uma repercussão da eternidade. Como é que Cristo morre antes da fundação do mundo? Ele morre no tempo eterno. A eternidade não tem uma limitação de tempo. Só na nossa dimensão, aonde a morte também entrou, a nossa dimensão, que é uma dimensão temporal. Então, Cristo, na hora que ele diz ao Pai, eu irei ao mundo e nascerei e morrerei pela humanidade, naquele momento ele morre na eternidade. E aquilo se repercute dentro do nosso tempo, que a Bíblia chama plenitude dos tempos. O nome disso é meta-história. É quando coisas que acontecem na eternidade se manifestam dentro do nosso tempo. Tem um excelente livro do Amorese, que foi escrito no ano 2000, sobre meta-história. Eu recomendo que aqueles que gostam da leiam esse livro. É um livro antigo, mas que trata muito bem desse tema de meta-história, que é quando Cristo morre antes da fundação do mundo, coisas... Por exemplo, como é que Abraão... Jesus falou assim, Abraão viu o meu dia e exultou. Como é que Abraão viu o dia de Jesus? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Tá. A Bíblia diz que quando Abraão levava Isaac para o sacrifício, ele levantou o rosto e viu o lugar do sacrifício. Como é que ele viu o lugar? Numa montanha que estava a centenas de quilômetros. Ele, na verdade, quando ele levantou o rosto, ele teve uma visão de um sacrifício sendo feito naquele lugar. E ele se alegrou. Foi ali que a fé dele foi renovada, porque ele viu que havia um sacrifício perfeito sendo feito. Depois Jesus cita: Abraão viu o meu dia e se alegrou, porque ao levantar os olhos, Abraão viu o dia do sacrifício. E ele sabe, por isso que quando o filho pergunta, pai, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, está aqui o fogo, cadê o sacrifício? Ele disse: Deus já proveu para si o sacrifício, porque ele já tinha visto. Yavé Jirá. Yavé Jirá. Extraordinário, né? Extraordinário. Olha só, Isso é meta-história, é a história por Eclesiastes. trás da história. Não, Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. O que foi, isso é o que há de ser. Ó,
Eclesiastes 1:9. E o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Versículo 10. Povo de Deus, abre o ouvido, hein? Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Sim, Meu Deus! Platão, reminiscência, memória mnemônica. Meu Deus, Efraim! sim. Aí, E você vê que o Reginaldo fez uma ótima não, contribuição. olha o Acabou? 11. Não, tem Reginaldo aí? Tem Reginaldo aí Tem, o aonde? Reginaldo fez uma citação interessante de Apocalipse 1:18. E não temas, eu sou o Alfa e o Ômega, ou o Aleph e Tav, que eu acho que ele falou Aleph e Tav, mas deixa Alfa e Ômega, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. É uma citação quase que um resumo de tudo que eu falei aqui, Reginaldo. Parabéns, Ó, isso mesmo. versículo 11 de Eclesiastes agora. Aí. Não buga a cabeça não, tá, gente? Não buga não, que depois eu vou tomar chimarrão ainda, hein? Eu ainda vou tomar um chimarrão, hein? Ó, Eu já tomaria um já não chimarrão, há então. lembrança, meu Deus, não há lembrança das coisas que precederam, Efraim, e das coisas que hão de ser também, já aconteceram. Delas não haverá lembrança entre os que hão de vir depois. Meu Deus! Matrix. Não Efraim, haverá Matrix. lembrança. Eu acho que, assim, quando as Olha pessoas me só perguntam, a boca aqui. Eclesiastes 1, 9, 10 e 11. Meu irmão, babou. Babou geral, cara. Agora, o que é mais interessante é o seguinte: eu já li isso um monte de vezes lá atrás, na adolescência, nunca entendi. Eu li isso como jovem, não entendi. Eu li isso como adulto, não entendi. Eu fui entender isso agora, cara. foi Só Apocalipse, misericórdia. Oi? qual que você leu? Qual Eu estou texto? em Eclesiastes Ah, 1, 9, 10 e 11. tá, Eclesiastes. Eu estou em Eclesiastes 1, 9, Apocalipse. 10 e 11. Tá. O que foi, há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do céu. Está falando da meta-história, do tempo por trás do tempo. Porque o eterno entra na nossa história, cria um vínculo com aquele tempo. Por isso que profecias muitas vezes se repetem e se cumprem em partes. Ela cumpre um terço, depois ela cumpre 2 terços, depois ela se cumpre totalmente. Então, às vezes, algumas profecias já começaram a se cumprir, mas não se cumpriram totalmente, porque elas Ó, precisam ter o tempo certo que liga aquilo.